Amados irmãos e irmãs, amados amigos, amigas, a paz do Senhor. Meus amados, eu servia aqui em Recife, morava aqui em Recife, servia em Maceió. E sempre ia de carro e voltava de carro e via muitas cruzes na estrada. Muitas mesmo, principalmente na área de Pernambuco. As estradas eram terrivelmente ruins, péssimas. Maceió diminuía um pouco. A estrada era mais conservada, era mais moderna, bem melhor do que a de Pernambuco. Depois, fui trabalhar em Natal. Aí o trajeto era ao contrário. Eu ia de Recife para Natal. E era a mesma coisa. Uma infinidade de cruzes. Impressionante como tinha cruz. Como tinha realmente um número assustador. Não é? E eu ficava pensando, meu Deus, tinha aqui acima de Goiânia uma curva, ainda tem, só que agora tem mãos duplas, né? A nova estrada feita pelos militares, na época da ditadura, que chamam ditadura, mas vamos dizer do governo militar que impulsionou esse país 20 anos acima do seu tempo, a parte da infraestrutura, assim como o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro também, em 4 anos, ele proporcionou um crescimento de 20% a mais. Isso quer dizer cerca de 20 anos no seu governo na infraestrutura, que é a pior coisa do país. É um país sem estradas, é um país sem condição de se movimentar, de se mover de um lado para o outro. E ele completou várias BRs que começavam no Rio Grande do Sul, ia até Manaus, até Porto Alegre, ou melhor, até Pará. E ele completou, que os camaradas começavam e não findavam só para comer o dinheiro, e o serviço que era feito não prestava. É tanto que quando ele começou, teve que refazer muitas das partes, principalmente do Rio São Francisco, que ele completou também. Foram 20 anos que ele impulsionou o país. Onde não tinha água, ele fez chegar água. Onde não tinha rio, ele fez poço. Né? Pediu ajuda a Israel, que o nosso presidente atual é inimigo. Né? Ele pediu ajuda porque Israel foi dada aquela terra ali árida, sem água, no deserto, no final do deserto, chegando já na parte da Ásia. Né? Então, os israelenses têm experiência com isso, é tanto que lá tem uma cidade das flores, se chama Tel Aviv, cidade das flores, e era deserto. O Líbano, essa região que lutam contra Israel, toda aquela região ali era pertencente a Israel. Esse Hezbollah, essa gente toda que tem aí, que são descendentes de Isaac, né? Filho da escrava, são os descendentes dele. Então, essas cruzes me impressionaram. Eu meditava sempre com ela, que era a morte mais cruel da época de Cristo. Era uma morte horrível, um método usado pelos romanos para aplicar a pena de morte a algumas pessoas bandidas, né? Ladrões, assaltantes, matadores. Os piores criminosos eram condenados à cruz. Os próprios romanos, um povo implacável, aboliram a crucificação por considerarem que era uma prática muito cruel. E ainda é, hoje é, tem gente que aí por fora mata e crucifica. Portanto, irmãos, nós temos que abominar essa morte, né?
E a estrada é uma morte cruel, por atropelamento, certamente. Muitas, muitas mesmo. Jesus não tinha nenhum pecado, nem culpa, mas foi pregado na cruz pelos pecados dos outros, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Né? Mas naquele lugar chamado de Caveira, o Gólgota, haviam 3 cruzes, 3 representações distintas do que é a humanidade, do que é ser presente a vida do dia a dia da vida cristã. Né? É muito importante que nós conheçamos as diferenças dessas cruzes. Não é verdade? É muito importante. Portanto, meu amigo, em 1 Coríntios 1,18 nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, lavados pelo sangue de Jesus, é o poder de Deus. É a palavra da cruz. Porque nos livra da morte para a vida eterna. Né? E aqueles que são salvos são lavados realmente para todo o tempo, para toda a vida. E você, meu amigo, fica impressionado quando ver uma cruz à beira do caminho. Qualquer um fica. A cruz sempre lembra a morte. Nós visitamos sempre a Baía da Traição, lá na Paraíba, é uma tribo de índios muito grande. E nós sempre visitamos lá há alguns anos já. E lá também, uma estrada de uns 10 quilômetros, 12 quilômetros, mas tem muitas cruzes. Né? E nós ficamos impressionados com tudo isso. Portanto, é importante que nós saibamos agora a diferença das cruzes. Em João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantados, né, na cruz, lá do Calvário. Esse ponto é muito referencial, principalmente pelos padres, pelos nossos irmãos católicos. Eles dizem que, ora, Jesus, Deus proibiu, em Êxodo 20, né, 5, proibiu que fizesse a cruz. Jesus e mandou Moisés erguer uma cruz, não é? Erguer uma cruz, mas não foi uma cruz, foi uma haste. E quem olhasse para aquela haste, e o que é que tinha na haste? Uma serpente. Uma serpente. Moisés mandou provar ao povo, através da ação de Moisés, que aquela serpente representava aquela serpente lá do Éden, que na árvore induziu Eva ao pecado. Mas por que Deus permitiu? Observe que tudo dá uma explicação lógica, incontestável na Bíblia. Quando Deus avisou a Moisés, ou melhor, a Adão, que não comesse daquela árvore, não comesse daquele fruto. Eva foi induzida sem saber. Ela não sabia que Deus havia proibido. Porque todo pecado que existe no mundo veio pelo homem. Então o pecado não veio pela mulher. A mulher veio pelo homem. Por quê? Porque Adão sabia que Deus havia proibido de comer aquele fruto. Mas ele aceitou. A mulher ofereceu e ele aceitou. Portanto, quem pecou foi ele que sabia do mandamento de Deus. Hoje você peca por saber os mandamentos de Deus e não cumpri-los.
Portanto, aquela serpente de bronze que está em Números 21, 4 a 9, representava aquela serpente. Quando Adão mordeu a serpente, mordeu a maçã, ele pecou e matou a humanidade. Tirou a vida eterna da longevidade. E passamos a ter uma vida limitada de um determinado período, de um determinado tempo, por um determinado tempo. Aquela serpente erguida naquela hosta, viu, reverendo padre? Representava aquela serpente que matou a humanidade. Quem olhava para ela, era mordido pelas serpentes, e olhava para aquela imagem lá em cima, não morria. Por quê? Porque estava mostrando que Jesus Cristo, no Calvário, lá no Gólgota, no Monte da Caveira, Jesus seria erguido na cruz, e quem olhasse para ele, como nos nossos dias, aleluia, glória a Deus, quem olha para ele, salvo, lavado de todo o pecado e da morte. Entendeu, reverendo? Entendeu? Espero que o senhor não fale mais sobre isso para o povo. Não continue enganando o povo. Dizer que Deus não é incoerente, que proibiu lá em Êxodo e mandou Moisés fazer uma imagem. Não é uma imagem. Se fosse uma imagem, o senhor estaria adorando a serpente também. Não é difícil de acontecer, de senhorismo. Faça uma igreja dessa aí, né? E ponha Santa Serpente, Santa Anaconda, né? Não tem uma serpente por nome de Anaconda, né? Então, reverendo, é preciso que o senhor entenda mais um pouco mais a Bíblia. Não é? Então, nós temos essas 3 cruzes. À direita, que tudo que é direito é de Deus. Porque quem é direito não rouba, não mata aleatoriamente, não mente, não se contradiz nos seus afazeres, não foge das suas responsabilidades. É justo, né? Portanto, essas 3 cruzes do Calvário, que é a Bíblia, que nós temos na Bíblia, quando chegam àquele lugar, há impressionante valor da gente analisar. Porque não é como muitos pregam aí, não. É a verdade. A direita é de Deus. Tudo que é de Deus você vai ver na Bíblia, que é feito através da palavra de Deus e dentro do direito, do dever. Né? É como diz, eu vim para dar vida e vida eterna. Mas em alguns versículos ele diz, matai. Manda matar. Mas por que ele manda matar? Porque todo pecado, todo erro tem o seu castigo. E só há um meio de salvação, de se fugir da morte. Qual é esse castigo? Qual é essa maneira de fugir de Deus? De fugir da morte? Vir para Deus? Aceitando Jesus Cristo como Salvador. Não é? Portanto, é preciso que nós conheçamos. Nós temos agora aqui, no versículo 4, que diz, e partiram eles do monte Edom, ou melhor, do monte Or, pelo caminho do mar vermelho, para entornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente a caminho. Versículo 5, e falou contra Deus e contra Moisés, blasfemando, né? Dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito? Vocês quem? Moisés e Deus. Por que vocês nos tiraram do deserto? Hã? Por que nos tiraram do Egito, digo? Morremos no deserto, morreremos no deserto. Não há pão, não há água. E nós detestamos estar com comida miserável. Versículo 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo
e muitos morreram. Versículo 7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um alto poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. 9. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Por quê? Porque aquela serpente representava agora, naquele instante, Jesus lá no Calvário, sendo erguido na cruz. Portanto, meu amado, é preciso que você conheça o significado das 3 cruzes, não é? A Bíblia nós lemos: quando chegamos a um lugar chamado Calvário, que quer dizer caveira, ali o crucificaram bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Lucas 23, 33. Havia uma grande multidão, grandes autoridades, soldados e povo comum. Presenciavam, não é, com grande emoção, e havia 3 cruzes no Calvário. Na cruz central estava um homem especial, o Senhor Jesus Cristo. Parece que a multidão não estava muito preocupada com os outros 2 criminosos. A atenção voltada era só para Jesus. É certo, eles haviam cometido os delitos e mereciam pagar o preço das suas faltas. As atenções, no entanto, não é? As atenções, no entanto, estavam voltadas ao homem que só fez o bem, que só praticou o que era bom, no centro das cruzes ali erguidas. Então, meus irmãos, vamos dar um nome a cada cruz. A cruz central chamaremos de redenção. E a da esquerda, rejeição. E a da direita, aceitação. É muito importante que conheçamos essas cruzes. Observe bem, preste bem atenção. Não é? A da direita, aceitação. A da esquerda, rejeição. E a do centro, salvação. Não é? É preciso que nós tenhamos fé e a certeza de que tudo que é de Jesus é de direita. Portanto, meu amado, nós iremos encerrar agora porque chegou o nosso tempo. Mas daremos continuidade a um outro estudo deste mesmo tema, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possivelmente, depois de amanhã, estaremos já lançando no YouTube esta nova mensagem em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem amém. Em nome de Jesus, amém.